Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao último encontro de Teoria U da comunidade de cuidadoria. O tema de hoje é o que precisamos deixar ir. Na verdade, estou regravando esse vídeo, porque teve um problema na gravação, né, no nosso último encontro. Então, estou regravando esse conteúdo aqui para vocês. E o tema de hoje é o que precisamos deixar ir, que é uma pergunta clássica da teoria U, e ela é feita quando a gente desce ali no fundinho do U, né? A teoria U, ela é uma metodologia que tem 5 etapas, e aí que faz uma descida no U, né? E quando ele chega no fundinho do U, que é quando a gente atinge, né? Esse estado, né, que Otto Scharmer chama de presenciamento, então, que é um estado de atenção plena, onde a gente se conecta com a nossa própria fonte de atenção. E a pergunta que se faz quando a gente está aí nesse fundinho do U é isso: o que é que a gente precisa deixar ir, né? O que é que a gente precisa abandonar, deixar para trás, para que o novo aconteça, para que o novo surja, para que o novo nasça, né? Então, esse é o tema de hoje. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, a comunidade de curadoria é uma comunidade online para quem quer de verdade viver e trabalhar de um jeito significativo, equilibrado e humano. É uma comunidade gratuita, então a gente vai deixar o link aí embaixo para vocês se cadastrarem. A gente tem encontros a cada 15 dias, né, de segundas à noite e sextas-feiras de manhã. Então, para quem está chegando pela primeira vez, a teoria U é uma estrutura que serve para enxergar o ponto cego na mudança dos sistemas e das lideranças. É também um método para implementar as mudanças baseadas na conscientização de processos, princípios e práticas. Então, essa metodologia que tem, né, que esse formato de U, né, que você desce, né, se aprofunda na sua atenção plena, né? Até chegar no fundo do U e depois subir, cristalizar e cocriar os futuros a partir daquilo que emerge, né? E além disso, além de ser uma estrutura e um método, ela é uma narrativa para mudança social e evolucionária, né? Que ela propõe uma atualização nos nossos sistemas operacionais mentais e institucionais em todos os setores da humanidade, né? Então, a gente fala aqui dos setores econômicos, ecológicos, sociais, espirituais e assim vai. Então, a gente está aqui no último encontro com o tema o que precisamos deixar ir. E para o segundo semestre, a gente programou aqui 3 ciclos. De julho a agosto, a gente vai falar sobre o lado sombra do propósito, né? Muito tem se falado aí sobre trabalhar com propósito, sobre viver uma vida com significado, né? De trabalhar com significado, mas esse discurso do propósito tem sido cooptado, né? Pela mídia, pelo marketing, e isso acaba gerando aí muitos problemas, né? Que culmina aí em burnout para muitas pessoas. Então, esse vai ser o primeiro tema do próximo semestre, de julho a agosto. Depois, setembro a outubro, teremos um ciclo sobre a economia do cuidar, que é um tema que é muito a cara da cuidadoria, né? A gente iniciou a cuidadoria com esse tema sobre a economia do cuidar, né? Foi a partir desse tema que a própria cuidadoria surgiu. E depois, no final do ano, a gente vai para a teoria e prática da mudança, né? Como é que são esses processos de mudança? Como é que a gente coloca a mudança em prática, né? Como é que a gente faz a gestão dessa mudança? Da onde que vem, né, essa teoria por trás de tudo isso? Tá? Então, a gente vai ter a programação detalhada no nosso site. Entre aí no cuidadoria.com/comunidade, se cadastre para receber aí os convites para os próximos eventos, tá? Bom, então, voltando lá para a teoria U, né, o Otto Scharmer fala que a gente
olha muito, né, para resultados. Então, assim, temos muitos livros, né, que trazem cases de sucesso, né, e aí mostra os resultados daquilo que foi feito, né. E, na verdade, os resultados são apenas a pontinha do iceberg, né, a pontinha visível do iceberg. E os resultados são o quês, né? E, e é muito fácil da gente ver e discutir, falar sobre essa pontinha do iceberg, né? E se a gente se aprofundar mais um pouco, a gente vai nos comos, né? Como que esses processos foram feitos? E aí a gente vai para aprofundando mais, a gente vai para esse para quem aliás, a gente vai na fonte, né? No quem foi que, utilizando esse processo, gerou esses resultados. Mas uma coisa que realmente pouca gente fala é sobre a condição interior dessa pessoa que utilizou desse processo, né, e que gerou esses resultados. Então, quanto mais a gente se aprofunda, né, na nossa atenção, né, o Otto Scharmer, né, que é o criador da teoria U, ele pesquisou muitos agentes de mudança, né, e um deles, chamado Bill O'Brien, fala que a qualidade ou o sucesso de uma intervenção está diretamente ligada ao estado interno desse interventor, né? Então, esse estado interno tem a ver com esse estado que ele chama de presenciamento, né? Que é um estado de presença, né? O presencing é um neologismo, né? Criado pela teoria U, que une duas palavras, né? O presence, que tem a ver com presença, e sensing, que tem a ver com perceber, né? Perceber o que além, né? A percepção além dos cinco sentidos, né? Então, imagina que a maioria das decisões, né, das grandes organizações, né, dos políticos, dos governos, das comunidades, imagina se essas decisões fossem feitas a partir de um estado interno, né, de mais escuta, de mais empatia, de mais né, de realmente de mais escuta, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda nesse estado interno, né, de relaxamento, de atenção plena, de escuta, né, mais a gente vai conseguir enxergar esses pontos cegos, né, e o sistema se enxergando, né, conseguindo enxergar os pontos cegos, melhores decisões a gente vai tomar. E a gente vai tomar essas decisões a partir de um futuro que está emergindo, né, e não a partir de condicionamentos do passado. Tá? Então, se a gente fizer uma analogia aqui com a arte, né, é muito fácil criticar a arte olhando apenas o resultado, né? Então, o resultado de uma arte é muito mais do que aquilo que a gente está vendo, né? Tem a ver com o processo, né, de criação. Então, por exemplo, se eu sei o resultado e eu sei o processo, muito facilmente eu consigo reproduzir uma arte, né, como essa de Picasso. Mas ele só conseguiu desenvolver, né, ele só conseguiu esse resultado porque ele atingiu um certo estado interno que permitiu que ele fizesse essa criação. Então eu vou passar um vídeo para vocês que e esse vídeo ele traz é um documentário, né, que mostra o processo de criação do Picasso. Ele tem algumas legendas em inglês, mas não se preocupe se você não domina o idioma. Preste atenção apenas na forma como ele vai entrando no estado de presença, no estado de fluxo, né, de flow, e como é que isso vai influenciando a forma como ele
ele cria a arte dele. Nessa cena, o diretor do documentário pede para o Picasso desenhar uma tela, né? E ele tem apenas 5 minutos para fazer esse desenho. E à medida que esse desenho vai sendo formado, o diretor vai captando isso ele vai captando isso, né, na câmera a partir de uma técnica que ele chama de stop motion, né? Então, percebem como, né, essa fonte de atenção, né, ela influencia a forma como o artista cria, né? Então, aquilo que a gente vê, né, o resultado que a gente vê da arte, ela depende muito do estado interno do artista. E é disso que a gente está falando aqui na teoria U, né? E para chegar nesse estado, né, de atenção plena, que na teoria U a gente chama de conectar-se à fonte, né, que é esse tal do presenciamento, a gente precisa fazer essa descida no U, né, e para fazer essa descida a gente precisa
abrir a mente, abrir o coração e abrir a vontade. Mas existem algumas resistências, né, que nos impedem de abrir a mente, abrir o coração e abrir a vontade, né? Que são a voz do julgamento, a voz do cinismo e a voz do medo. Então, a voz do julgamento são aquelas vozes que nos impedem da gente, né, ter curiosidade com outras realidades, outros dados, outros fatos que a gente não conhece. Então, a gente fica muito dentro do mundo, dentro da bolha que a gente vive, né? E a gente precisa abrir a mente, né, com curiosidade para poder escutar informações ou dados ou pontos de vista que a gente não conhecia. A segunda resistência é a voz do cinismo, que são aqueles atos emocionais que nos impedem de se conectar a outra pessoa de uma forma mais empática, né, com compaixão. E aí temos também a terceira resistência, que é a voz do medo, que nos impede de realmente de ir para a ação, né? De acessar esse lugar de coragem e ir para a ação. E a partir dessa coragem é que a gente faz a subida do U, né? Que é o cristalizar, prototipar e executar. E para isso a gente precisa deixar, né? Antes da gente, né? Deixar vir, né? Esse futuro que quer emergir, a gente precisa deixar ir, a gente precisa abandonar é, muito do que a gente pensa que é, né, ou ideias uh, equivocadas ou crenças desatualizadas, né, para poder para poder sim a gente fazer essa subida do U, tá? E o Dr. Chalmers fala que essa subida do U, né, é um salto, né, de limiar. Então, a gente precisa, né, fazer essa passagem, né, pelo U, né, para poder chegar aí nessa outra ponta. Então, a ideia, né, desse encontro de hoje é a gente praticar essa pergunta, né? O que a gente precisa deixar ir para que o novo emerja, para que dê espaço para esse novo, né? Então, eu gostaria de fazer duas reflexões aqui. Então, a primeira delas é como é que você acha que está o estado interno das pessoas que tomam decisões, né? Seja ele nas famílias, nas organizações, né? Nos governos, nas comunidades. Como é que você acha que está o estado interno dessas pessoas que tomam decisões? Será que elas estão tomando decisões com a mente aberta, com o coração aberto, com a vontade aberta, ou não, né? Como é que seria se as decisões mais importantes da sua vida você pudesse tomar a partir desse estado de presenciamento? Como é que seria, né? Então, e eu vou deixar outra pergunta aqui, né? Que é o seguinte: quando você fez alguma mudança importante na sua vida, o que é que você deixou ir? Então, é, vamos para a prática agora, e eu vou interromper aqui a transmissão do vídeo, tá bom? Então, vamos lá para a prática. Até já.